Asa perde jogando fora de casa. CRB se reabilita na Série B com brilhante vitória sobre o Atlético Paranaense. E muito mesmo do esporte amador. Está começando o TVE Esportes. Olá, amigo do esporte, um grande abraço. Está começando aqui pela sua TV Educativa, Canal 3, o TVE Esportes. E esse programa vai ser todo especial, dedicado principalmente ao esporte amador aqui em nossa capital. Estamos recebendo em nosso programa o secretário municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Toledo, e também o setorista da Federação Alagoana de Futebol, Paulo Lira, o cronista da semana, que também vai falar muita coisa sobre o esporte amador, sobre o futebol amador, categoria sub-15, sub-18, muita coisa legal. Além de tudo, o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o nosso forte do programa, trazendo tudo o que aconteceu nessa quinta rodada que foi encerrada no sábado, com uma brilhante vitória do CRB em cima do todo-poderoso Atlético Paranaense e também a derrota do Asa lá na terça-feira, que aconteceu na cidade de Joinville. Sem perder tempo, Paulo Lira, a gente vai agora mostrar os gols da rodada. O que você achou desse início dessa quinta rodada, dos times de Alagoas, do Asa e do CRB? Obrigado, Júnior, pelo convite, né? Estar aqui é muito importante para divulgar, principalmente, fiquei muito feliz em saber que estaria ao lado do Gustavo, até porque eu adoro o futebol amador, o esporte amador, e foi muito importante. Agora, em relação aos gols... Os gols, eu vou só te interromper, Paulo, para a gente poder mostrar, olha só, o primeiro gol do CRB, marcado pelo Preto, aos 30 segundos de jogo, a boa jogada triangulada pelo meio, recebeu o passe, aí a comemoração, Preto, com todos do CRB, saindo, o Preto que até então estava sentindo, era dúvida para a partida, mas fez a alegria da galera regatiana. Nem mesmo o mais otimista, né, dos torcedores regatianos acreditava que saísse na frente com 30 segundos. 30 segundos, está aí, olha só, o Preto, o passe primeiro do Paulo Vitor, depois o Elcinho, fez uma bela assistência, o Preto de perna esquerda encheu o pé e olha só, fez lá o gol do CRB, o primeiro gol do CRB na partida vencida no último sábado no estádio Rei Pelé. Fez a alegria da galera regatiana, tá aí o Preto, atacante do CRB. E no segundo tempo, o segundo gol. Tá aí mais uma vez a festa, torcida, o pessoal do Atlético meio ainda atordoado, não esperava um CRB de muita qualidade. Daí, ó, Roberto Lopes fez o passe pro Elcinho, ele veio entrando, trocou passes ali com o Carlos Magno e tocou na saída do goleirão Rodolfo da equipe do Atlético, Elcinho, o ala pela direita, camisa número 2, fazendo a alegria da galera regatiana e a festa nas arquibancadas do estádio Rei Pelé, do Trapichão. E aí a torcedora, todo mundo feliz, fazendo a festa exatamente no estádio Rei Pelé. Mais uma vez a galera, o CRB que venceu pelo placar de 2-0, jogada agora por outro ângulo, tá aí o Elcinho tocando para o Carlos Magno, recebendo na frente, tocando de primeira, de perna direita, ali no canto esquerdo do goleirão do Furacão, mais uma vez, por outro ângulo, o gol do Elcinho, o gol que decretou a vitória do CRB em cima do Atlético Paranaense, sábado, esse jogo no estádio Rei Pelé. Ele mostrando ali o pé direito para a galera, fazendo uma graça, o Elcinho, ele que foi muito bem na partida, inclusive o próprio técnico falou que ele ia decidir. Agora vamos ao gol do Asa. O Asa que jogou em Joinville, tá aí, olha, pois 1-0, o gol marcado no finalzinho, rapaz. Olha só, ainda tocou ali no braço do jogador do Joinville, o Asa que perdeu de 1-0. Partida realizada na Arena Joinville na última terça-feira, na abertura o goleiro Gilson, aí reclamando bastante também os jogadores do Asa, o próprio goleiro da equipe do Joinville ali quase que não acredita no lance, tá aí o jogador do Joinville comemorando, inclusive recebeu o cartão amarelo por ter tirado a camisa, né? Sabe disso, olha só, de longe, chutou, muita gente fala que a bola bateu na mão do atleta do Joinville antes de entrar. Por outro ângulo dá para perceber um pouco, olha só, muito rápido, né? Bateu mesmo. Bateu, né? Bateu, a impressão que dá é que realmente desviou. Que desviou. Agora você não sabe se foi com o corpo ou se foi exatamente com o braço, causando aí uma infração, o que
invalidaria Mas aí, se for olhar este direitinho gol pela regra, do né, Joinville. o fato da mão dele estar colada ao corpo, né? Que bateu na mão, bateu, ficou claro aí. Mas Tá o fato da mão estar batendo, eu acho que não Tá foi um certo. gol. Mas, Paulo, o que, é que você achou aí desses dois resultados? O CRB venceu e o Asa perdeu. O Asa, muito normal, né? Jogar fora de casa é sempre, nessa Série B, é muito complicado. A gente sabe disso, a gente acompanha já a Série B há muito tempo, desde a época que o CRB estava, o Asa nem estava ainda. É muito complicado jogar fora de casa. A questão do Joinville subiu agora também, é uma forte equipe, né? Santa Catarina está muito bem representada, né? Tem Avaí, tem Criciúma, tem o próprio Joinville, então é muito difícil. Já o resultado do CRB eu achei surpreendente, até porque o Galo conseguiu aquele gol aos 30 segundos, já tem aí, né, os jogos. Vamos lá, né? Aproveitando que você está passando aí, ó, na terça-feira tivemos 1-0 o Joinville em cima do Asa, tivemos também São Caetano e América Mineiro 1-1, o Ipatinga perdeu em casa para o Avaí 2-1, o América de Natal, surpreendente no campeonato, líder, vencendo o Bragantino por 2-1, o Boa perdeu em casa, lá em Varginha para o Vitória por 2-1, o Criciúma venceu o Goiás por 3-0, Criciúma do técnico Paulo Comelli, e 3 gols do alagoano Zé Carlos, olha o Zé do gol aí fazendo festa. Barueri 2-2 com o Guarani, o Paraná venceu o Guaratinguetá por 3-2, o CRB venceu o Atlético Paranaense por 2-0, e o último jogo, no sábado à noite, o Ceará goleou o ABC por 4-2. Tivemos também, vamos ter hoje, terça-feira, abertura já da 6ª rodada com 3 jogos. Barueri encara o Paraná na Arena Barueri. Temos Ipatinga e Boa lá no Ipatingão. E no Barradão, em Salvador, o jogo entre Vitória e Guarani. Na sexta-feira, um jogo apenas. Avaí encara o América Mineiro. E no sábado, o complemento da rodada com os alagoanos entrando em campo. São Caetano recebe o América de Natal. O Joinville recebe o Ceará. O Atlético Paranaense tenta a reabilitação diante do Goiás. O CRB vai até Natal encarar o ABC no Frasqueirão, jogo às 16h20. O Bragantino recebe o Guaratinguetá lá em Bragança Paulista e o Asa recebe o Criciúma às 21h em Arapiraca, no estádio Quaraci da Mata Fonseca. Mas, Gustavo, eu queria também pedir um pouco da tua opinião. Você é um cara que é ligado ao esporte amador, mas acompanha também o futebol profissional. O que você está achando dessa campanha do CRB? Conseguiu vencer em casa e fora não conseguiu resultado ainda? O CRB ele vem com uma apresentação que está sendo esplendorosa, apesar de ser o centenário, né? Tá aí ele sempre mostrando bons jogos. Esse jogo aí que com 30 segundos fez esse gol maravilhoso, um golaço. Então, essa questão de não ganhar ainda fora de casa é uma questão de tempo. Tá certo aí. E a classificação, vamos aproveitar trazendo aqui a classificação. Olha só, o América Mineiro é o líder, o G4 primeiramente, o América Mineiro, o América de Natal, Criciúma e Vitória. São os 4 primeiros, temos o Joinville na 5ª colocação, São Caetano, Avaí, Asa e Goiás, todos com 7 pontos, estão ali na parte intermediária. O 10º é o Atlético Paranaense, podemos passar a tabela só, isso. Temos o CRB, o primeiro da segunda parte da tabela, com 6 pontos, 11º colocado, seguido do Guarani, do ABC, do Boa, do Paraná, do Bragantino e a zona de perigo. Ceará com 4 pontos, Ipatinga com 4 pontos, Guaratinguetá com 3 pontos e o Barueri com 2 pontos. Tá certo, Paulo, essa tabela tem alguma surpresa, os times considerados grandes na parte de cima, alguns até ainda figurando na parte de baixo, como é o caso do próprio Ceará. O que você está achando dessa classificação? O próprio Barueri, né, que fez um investimento muito altíssimo, grande, né? Em relação aos demais clubes. O que eu acho interessante nessa tabela, assim, eu queria mais enfatizar a questão desses próximos jogos de Alagoas. O CRB, né, apesar do ABC estar ali na 13ª colocação, atrás inclusive do Clube de Regatas Brasil, mas é muito difícil você jogar lá no Frasqueirão. Eu estive lá em 2010, na estreia do CRB contra o próprio ABC em Natal. Eu era setorista para a rádio difusora do CRB nessa época, e é muito difícil. A torcida é um caldeirão, o Frasqueirão é um caldeirão, um estádio muito belo, né, muito organizado. O pessoal lá é muito gente boa, mas é muito complicado jogar lá. Apesar do ABC estar nessa situação abaixo do Clube de Regatas Brasil. E jogo dificílimo será o jogo do Asa no sábado, né? Porque vem o Criciúma lá na frente, e tem o Zé Carlos, que já conhece o futebol de Alagoas, já conhece o Quaraci da Mata Fonseca. Então, realmente, em relação à tabela, eu acho que está tudo normal, né? Com a exceção assim, do América Mineiro, apesar de estar sempre figurando ali em Série A, Série B,
cai para a Série C, mas volta, é um grande clube, montou uma grande equipe, tem um excelente técnico, acostumado à Série B, que é o Roberto Fernandes, que é o técnico que foi técnico do Náutico. Então, realmente o América, para mim, é a grande surpresa de estar entre os primeiros. Mas o América chegando está de bom tamanho também. Tá certo. Pois é. O detalhe é que o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato muito longo. Estamos apenas na 5ª rodada e muitos clubes ainda vão fazer grandes investimentos. E a preocupação dos considerados pequenos é fazer aquela chamada gordurinha no início. Ganhar pontos dentro de casa, vencer fora de casa, beliscar o empate ou coisa assim, para que quando começar a 18ª, 20ª rodada, quando o campeonato realmente afunila, esses clubes de maior poder aquisitivo, eles vão contratar com certeza para que não tenham aí uma surpresa desagradável no final da temporada, com um possível rebaixamento ou até um não acesso para a Série A, o que seria uma coisa catastrófica para equipes como Goiás, que aconteceu o ano passado, para o Atlético Paranaense, que caiu agora, Ceará, que caiu agora também, o Vitória da Bahia, que vê o seu arquirrival Bahia figurando na primeira divisão e ele na segunda divisão já pelo 2º ano consecutivo. E o time do CRB, ele está numa crescente. É um time realmente que começou mal, teve aquele tropeço contra o Bragantino. Jogando depois, bem, né? Jogando muito bem, que é o detalhe. Dos 5 jogos que o CRB fez, pra gente falar a verdade, o jogo que ele não apresentou um bom futebol foi o jogo contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Realmente foi uma tragédia, o CRB tomou um gol no início, depois se perdeu, tomou uma goleada de 4, mas os outros jogos que o CRB perdeu, principalmente o jogo do Goiás e o jogo do Bragantino, foram jogos que o CRB apresentou um bom futebol. Agora, contra o Guaratinguetá e contra o Atlético Paranaense, esse bom futebol foi traduzido em vitória. Nesses outros 2 jogos, isso não aconteceu, né, Paulo? Seria muito importante agora para o CRB conseguir essa vitória no Frasqueirão no sábado contra o ABC, justamente por causa dessa questão da gordurinha. De gordurinha a gente entende, né? Então, é essa questão justamente de buscar esses 3 pontos, né, para poder tirar aquele ponto perdido para o Bragantino, né? Porque o CRB jogou muito bem naquele começo, né, fez uma excelente partida, você foi muito bem nas suas colocações. Realmente o jogo que teve aquele apagão foi justamente o jogo contra o América Mineiro, mas os outros jogos do CRB, na verdade, aquele jogo do Goiás, né, esdrúxulo, o CRB bem melhor. Erro do erro de arbitragem, quer dizer, completamente impedido, o Rafael Tolói estava. E esse último jogo agora a gente vê a crescente. Agora uma coisa interessante falar de CRB, as coisas que acontecem dentro do Clube de Regatas Brasil, é muito... você vê o Elcinho, foi um grande destaque do título alagoano, estava no banco de reserva, não estava sendo aproveitado. Entra hoje e dá uma movimentação maior. Você vê o próprio Giovani, né? Muitos consideram como o maior responsável pelo título do Clube de Regatas Brasil, do que fez no Campeonato Alagoano, e você vê o cara teve até um probleminha nesse último jogo aí, né? A gente pode colocar até como se fosse fofocas, né? Em relação ao Giovani e o Dantas também, né? O centroavante lá, que também ajudou, foi importante na campanha do título estadual. Os dois estavam vetados, fora da lista dos jogadores que fariam parte desse... Aí a imprensa soube, começaram o disse-me-disse. Até porque hoje, Paulo, esse assunto já está esclarecido, assim, a própria direção do CRB se posicionou, o próprio presidente Marcos Barbosa. No próprio dia também, né? No próprio dia, o diretor de futebol Ednilton Lins, o próprio Alarcon Pacheco, eles colocaram um ponto final nessa história em relação à questão de vazamento de informações. Coisa que não aconteceu, até porque o que vazou não aconteceu, a relação foi outra, e o Giovani estava na relação, como as pessoas disseram que não, houve até um problema, não, o Giovani não vai jogar, o Giovani estava na relação, tanto é que jogou, entrou em campo, ajudou o CRB, e tudo isso foi decidido, e o CRB conseguiu exatamente esta vitória. O CRB que treina essa semana, né, já viaja na quinta-feira, e um detalhe muito importante é que as torcidas organizadas estão se movimentando para que na quinta-feira, às 13 horas, façam uma concentração na frente da Pajuçara para despedida do time, um incentivo para que o time vá para Natal e consiga um resultado inédito. O CRB, ele nunca conseguiu vencer o ABC em toda a sua história jogando em Natal. É um dado muito importante. Foram 9 partidas, o CRB perdeu 7 e empatou 2. Só conseguiu vencer esse time do ABC jogando aqui em casa, jogando no Trapichão. E, inclusive, o último resultado entre ABC e CRB foi uma vitória do CRB,
aqui no Trapichão, 3-0, se eu não me engano, Não, né, isso, Paulo? quando você falou isso, eu pensei que você ia falar do último jogo lá. Não, foi lá 1-0. daqui eu não lembro. Eu lembro O lá último porque... confronto foi na Série C de 2010. 2010, E a CRB estreia, e como eu ABC. falei, a estreia do CRB em 2010 Foi na lá. Série C foi lá e foi 3-0 para Perdeu o jogo. No último jogo, foi aqui em Maceió, 1-0. O CRB venceu na campanha de 2010. Foi o último encontro entre os dois adversários nordestinos. E o CRB nunca venceu lá, Paulo. E agora? Naquela época de 2010, o ABC também era um outro time, né? Já o CRB não era o time que é hoje. Para mim, hoje o CRB é muito mais time do que o ABC hoje. Em 2010 eu acompanhei, tinha o Cascata, né, que hoje está machucado, jogador que foi brilhante aí na campanha do Santa Cruz nesse título do Campeonato Pernambucano, não, do Náutico. Náutico. Ele tá no Náutico, agora que eu tô confundindo aqui. Mas o Cascata é um excelente jogador e foi ele que fez a diferença nesse jogo de 3-0 lá em 2010. Agora, como eu disse a você, eu acho que o CRB está muito mais organizado e eu acredito que vai conseguir morder esses 3 pontinhos sábado lá. Colocar o Gustavo também aqui no bate-papo. Tabus são para ser quebrados, né, Gustavo? É muito difícil um atleta, o atleta, né, você que convive com os atletas, ele pensa muito nisso, em questão de tabu, em superar tabu, às vezes marcas históricas que tem que ser quebradas, antes de entrar realmente em ação, ele pensa nisso? Eu acredito que ele sempre pensa em se superar, né? O atleta, ele sempre quer dar o melhor de si, sempre quer ter os bons resultados e os melhores resultados, vencer os resultados que ele já praticou. Então, eu acredito que o atleta ele se dedica sempre para conseguir justamente esses resultados cada vez mais positivos. Tá certo, pois é. Olha, o TVA Esportes vai dar uma pequena pausa, vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai mudar totalmente de assunto. A gente vai fazer um debate aqui sobre esporte amador. Estamos com a presença ilustre do secretário municipal de esportes, Gustavo Toledo, para trazer todos os detalhes do que está acontecendo no esporte amador em nossa capital, das oportunidades que os jovens têm para poder praticar esportes. Não sai daí, daqui a pouquinho.